A globalização, crise de 2008 e reforma trabalhista compõem alguns fatores que mudaram o mercado de trabalho atual. As novas competências exigem que seus colaboradores se reinventem enquanto profissionais. O que as empresas querem dos candidatos às vagas de emprego e o que fazer para ter um diferencial e permanecer no mercado de trabalho é o que vamos abordar aqui. O TV Câmara Entrevista de hoje vai tentar entender a reinvenção do mercado de trabalho e como isso pode afetar a sua colocação. Quem vai nos explicar mais sobre esse tema é o Nelis Oliveira, especialista em RH e professor universitário. Tudo bem, Nelis? Tudo bem, como é que tá? Joia. Nelis, na minha época de procura de emprego, a gente tinha que ser jovem, ter uma boa formação universitária, saber inglês, saber informática, e era aquele negócio básico, né? Você tem que saber informática, pacote Office, sem dúvida nenhuma, inglês não podia faltar, tinha que ter feito uma boa faculdade. Hoje isso mudou? O que tem de diferente para quem quer se candidatar a uma vaga de emprego, de maneira geral, lógico, né? Mas o que mudou nos dias de hoje? Vamos lá. Muitas coisas desses que você comentou não mudaram. Algumas coisas não modificaram, continua na mesma situação. O que mudou foi o mercado, né? O modelo de novos cargos que surgiram, novas possibilidades, e faz com que as pessoas continuem necessitando de qualificação. A questão é qual direção ela vai tomar para isso. Antigamente, igual você comentou, antigamente era tudo padronizadinho, né? Você já sabia mais ou menos, você tem que estudar, fazer o seu ensino básico, depois a graduação, ter o inglês e já para poder entrar no mercado de trabalho. E parecia que só isso bastava, né? E já era complicado para ter acesso ao ensino, né? De graduação. Depois isso foi se evoluindo, foi tendo mais acesso com os programas que surgiram e gerou o acesso da sociedade, da população em si. Mas com a tecnologia, com o avanço hoje que a gente vive, com essa diferença, antigamente, até eu dei esse exemplo recentemente em aula, né? Antigamente, e não é um antigamente, tão longe, para chegar um modelo novo de veículo no Brasil, levava assim, em torno de 10 a 15 anos. Mas não só de veículo, N coisas. E lá fora, quando já estava ficando em desuso, aqui estava sendo lançado. Hoje não, lança lá fora, já tem aqui, ou às vezes lança aqui para o mundo. Então isso está tudo muito mais rápido. Então as pessoas possuem mais acesso, buscam mais acesso, a tecnologia avançou ainda mais, então isso está mudando. O mercado de trabalho necessita da qualificação? Necessita. Como você comentou, necessita do inglês? Necessita. Para 100% das coisas? Para 100% não, mas necessita para muitas coisas. E essas muitas coisas está muito direcionada principalmente com a questão tecnológica. Como a tecnologia avançou e hoje nós temos esses acessos de forma muito mais fácil, e a língua universal é inglês. Então ela está em todos os lugares, para você até se desenvolver mais rápido, crescer, entender como funciona as coisas. Então a questão da qualificação não mudou. O que está mudando é para onde a gente vai caminhar, mas isso é cada um dentro da sua área de atuação. Seriam as especializações, onde que cada um vai se direcionar. Exatamente. Tem alguns estudos aí já comentando para que dentro do ensino das diversas possibilidades de graduação e assim por diante, até o ensino básico. Básico que eu digo não é aquele de base antes da graduação, que envolva todo ele. Algumas disciplinas, algumas instituições, dentro da sua possibilidade, já começar a inserir disciplinas que tem alguma coisa voltada para a tecnologia. Por exemplo, mas se você fizer TI, né, a tecnologia da informação, algum ensino dentro dessa área, já está envolvido. Mas se você escolhe um outro curso, não tem essas disciplinas. E de repente inserir um modelo lá dentro. Para quê?
justamente para facilitar essa diversidade que a gente está tendo de acesso. E às vezes você está tendo uma formação e não tem um certo conhecimento. E você está vivendo esse conhecimento querendo ou não querendo. Isso aí está sendo introduzido e acabou, porque o mundo mudou. Então já tem alguns estudos com esse olhar para envolver esse modelo de algum tipo de aplicação na disciplina dentro das diversas áreas. Algumas já existem, né? A área de engenharia, por exemplo. Isso aí já tem, mas outras de humanas não tem. Então, de repente, já inserir alguma coisa assim. Neles, eu já ouvi alguns comentários do tipo que hoje em dia não é tão útil você se especializar. Vamos supor, eu sou jornalista, eu fiz o curso de jornalismo, eu fazer uma pós na área de jornalismo e eu fazer, de repente, focar todas as pós-graduações nessa área, mas que seria legal eu ir diversificando um pouco isso para mim ter mais flexibilidade na hora de pleitear um emprego. Eu não sei se você concorda com isso. Em vez, o que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa não ficar só naquela sua área, mas correr também para áreas que possam somar aquela área e não ficar só um profissional super especializado num determinado setor. O que você acha sobre isso? Eu acho o seguinte, inicialmente, eu acho que essa pluralidade de conhecimentos, ela é muito válida. Ela desperta vários pensamentos e desenvolvimentos desses pensamentos dentro de cada um. Mas agora a gente falando numa profissão e cargos e salários, digamos assim, você tendo uma carreira, você construindo a sua carreira, nem vou colocar isso dentro da empresa, você construindo a sua carreira, você ter um pouco de tudo e nada tão profundo de alguma coisa fica meio complexo, né? Você tem que gerar novos conhecimentos, sim, buscar novos conhecimentos, sim, isso eu não sou contra, né? Mesmo porque eu também faço isso, sempre tento buscar alguma coisa, às vezes fora até da minha rotina, porque isso diversifica, né, o seu olhar para as coisas. Mas você precisa gerar um padrão, né? Você tem que ter uma linha contínua de crescimento profissional, onde você vai desenvolvendo sua carreira através do estudo, por meio dele, e também quando você vai pegando essa experiência, seja numa mesma empresa ou seja em várias empresas. Então você vai crescendo, né? De auxiliar para assistente, analista, coordenador, supervisor, gerente e assim por diante. Mas quando ele vai abrir mais, a partir talvez de uma gestão. Quando você está numa gestão, daí você não é só especificamente naquilo, porque lida com um monte de coisa a mais, né? Porque daí você tem, suponhamos, você trabalha com uma área de custos, você é o gestor da área de custos. Só que você lida com pessoas, você lida com departamento, você já começa a ver outras coisas. E isso vai crescendo. Quanto maior o cargo, maior é a necessidade do seu olhar mais amplo. E isso necessita de mais conhecimento, de mais busca, porque você vai tratar de mais coisas. Mas hoje eu não tenho essa posição. Eu ainda não tenho. Serviria eu estudar uma outra coisa? Depende do que você está buscando como trabalho, né? Se você tem uma linha que dentro dessa linha você, por exemplo, na área de comunicação, você está na área de comunicação, fez no jornalismo, você acha que deveria fazer uma pós-graduação voltada para a área de publicidade, área de marketing e assim por diante? Vai depender aonde você está trabalhando, porque mesmo que você olhando o contexto, o jornalismo está na área da comunicação, como a publicidade, como o marketing, seja visual, fala, escrita, textual, reportagem e etc. Então você está diversificando a sua área, está ampliando, mas dentro do mesmo modelo, né? Uhum. Ou seja, você ainda está melhorando ainda mais. Uhum. Agora, uma coisa de repente, eu hoje faço curso de Direito e termino ou não termino, chego a terminar. Se eu não chegar a terminar é porque eu descobri que eu não tive tanta afinidade. É uma coisa. Agora, se eu termino e pulo para engenharia, aí fica assim, a pessoa quer trabalhar com engenharia ou ela quer trabalhar com direito? E N cursos que ele escolha. E a mesma coisa na pós, né? Você faz, de repente, uma pós
voltada para engenharia, você fez pedagogia, depois você faz uma pós voltada para gestão, que daí não está tão errado, mas daí você começa a olhar outras coisas que a pessoa parece que está meio embaralhada, né? Então tem que ter um rumo assim, tem que fazer um trilho. Pode fazer algumas coisas um pouco diferente? Eu acho que deve, mas desde que esteja no mesmo canal, né? Buscando o mesmo canal. Por exemplo, eu costumo dizer para os meus alunos, e é estranho falar isso, né? Porque o aluno ele vem, quando ele está quase terminando a graduação, o pensamento dele é fazer uma pós-graduação. Daí ele chega, que graduação que você me indica? Eu falei, uma que não seja a mesma da sua graduação. Eu falei, mas se eu estou me graduando em recursos humanos e eu queria fazer uma pós em recursos humanos. Eu falei, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar a matriz, a grade curricular, as disciplinas que tem nesse curso. Porque se for as mesmas disciplinas que você teve na graduação, não vale a pena. Porque você está fazendo a mesma coisa. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Seria legal, por exemplo, uma pessoa que é de engenharia, que hoje está muito em alta, fazer uma pós em gestão de pessoas. Porque como ele é muito de exatas, ele vai trabalhar um pouco a questão de gestão de pessoas. Ou vai trabalhar bastante. E isso é interessante. Porque dele começa a unir as duas coisas, que é trabalhar engenharia por meio das pessoas. Agora você faz uma em recursos humanos e faz uma de recursos humanos, eu acho que não tem muito nexo. Agora eu vou fazer uma voltada específica para treinamento e desenvolvimento de pessoas. Aí eu acho legal. Porque daí é específico a um tema. Ele vai ser especialista naquele tema. Agora temos muitos cursos, por exemplo, você se forma no curso de graduação em logística. Daí vai lá, vou fazer uma pós em logística. Olha a matriz curricular, olha as disciplinas, às vezes é a mesma coisa. Mas vou fazer uma pós em movimentação de materiais ou gestão de transportes. Opa, aí é específico. Então ele está especializando dentro da logística em determinadas áreas. Aí é legal. Agora fazer uma coisa que está mais aberta, ou seja, fazer a mesma coisa de novo. E ter você não agrega muito além na sua formação. Então isso é interessante. Então às vezes esse olhar assim, se vale a pena fazer um curso completamente uma pós, ou um curso completamente fora da minha linha, cabe-se uma análise, né? Como eu falei, se você é da área de exatas, de engenharia, e trabalha com pessoas, eu acho que seria legal você fazer uma pós em gestão de pessoas. Isso só fortalece você como profissional, né? Você é de humanas e sente uma dificuldade, acha que percebe que precisa, por exemplo, você fez o recursos humanos, eu precisava de uma pós voltada mais para a questão de exatas, né? Por exemplo, vou fazer uma pós para cálculos trabalhistas. Ele está se especializando em cálculos trabalhistas, que é uma área de departamento pessoal que o RH também atua. Então ele está se especializando naquilo, ele está fortalecendo dentro da área de exatas, né? Não que o curso de recursos humanos seja de exatas, não é. E essa disciplina que tem no curso e tem uma pós só sobre isso, existem pós para isso, você está especificando, você está melhorando como profissional e dentro de uma área ainda. Nelis, e qual que é o valor de uma boa graduação? Eu já escutei vários comentários dizendo que a graduação é importante, mas a graduação não é tão importante. Que o mais importante vai ser sua pós-graduação. Então, eram comentários do tipo, não se preocupe tanto, você não passou numa boa faculdade e tal, você quer ser engenheiro, mas a sua faculdade não é tão boa, porque não se preocupe tanto, porque o que vai contar é a sua pós-graduação. É verdade isso? Sim e não. Sim, por quê? Se eu for objetivo agora, olhando apenas para currículo, sim, só. Agora vai depender da gestão que eu digo do recrutador, né? De repente ele olha o currículo no seu contexto e a pessoa é convidada para a entrevista, para um processo seletivo, independendo do seu currículo de formação, onde ele se formou. Então, isso sendo objetivo, sim. Agora o não, por que eu falo que não? Porque depende de cada pessoa. Porque tem pessoas que estão nas melhores instituições e nem por isso são os melhores alunos. E tem os alunos que estão em umas instituições que não são consideradas melhores e lá dentro eles são os melhores alunos. Então isso é muito relativo. Para o mundo de mudanças que a gente está vivendo hoje, de constantes mudanças,
onde as pessoas estão muito focadas na sua construção e na sua autorrealização, que é a busca constante do conhecimento para buscar atender a sua necessidade como crescimento pessoal e profissional, independe de onde ela estuda. Depende muito que ela estude, mas da onde, isso está meio, acho que vamos dizer, meio relativo. Porque se a pessoa se dedica profundamente, eu garanto que ela vai ter sucesso. Desde que, aí é uma coisa que daí a gente pode desenvolver durante a conversa, que é a questão do comportamento dela, do network, do posicionamento dela, como ela se relaciona com as pessoas. Isso é muito importante. O posicionamento que ela põe para ela. Então, você sendo objetivo e olhando apenas currículo, pode ser que eu faça isso. Eu já desconsidere aquele pela instituição. Mas agora, como o mundo está mudando e os conceitos estão mudando e olhar para as pessoas está sendo muito levado em consideração, então pode ser que não. De repente, você, digamos, para ficar até mais fácil a explicação, suponhamos que você tenha estudado numa instituição de primeira linha e eu considerada terceira linha. E eu vou deixar isso aberto para todo mundo pensar da maneira melhor que ache confortável. Só que estar matriculado e estar cursando é uma coisa. Estar matriculado, cursando e se dedicando é outra coisa. Então, às vezes eu posso estar me dedicando mais que você. E olha que eu tenho menos tempo de possibilidade para estudar do que você. Por N condições, que eu não vou entrar nesse detalhe. Então, de repente, eu posso me dedicar mais e buscar coisas mais rápido, mas envolvendo a minha experiência de vida, todas as minhas dificuldades. Então, eu necessito dessa conquista. Então, isso está muito relacionado. E hoje, uma preocupação que está muito aflorada e muito discutida são as questões dos relacionamentos, as buscas, as necessidades, as relações humanas, que elas estão se deteriorando, né? Justamente por esse egocentrismo, né? A gente busca autorrealização, eu preciso ter coisas, preciso crescer, eu preciso ser alguém, eu preciso ter cargo, meu salário tem que aumentar, e com a tecnologia mais rápido, a necessidade aumenta nas pessoas, eu preciso ter coisas mais rápido, então para ter coisas eu tenho que ganhar mais rápido, ganhar mais, e o mais rápido possível eu tenho que crescer, então você só pensa em você. Nelis, então existe uma questão voltada para o ser humano em si e não só para o ser humano que busca coisas. Por isso que dizem que é legal incluir no currículo se você tem alguma ação social, se você tem algum envolvimento com a sociedade, de maneira que isso não fique, que seja real e não seja artificial, só para se colocar ali no currículo. Mas eu te pergunto, existe para o recrutador algum pulo do gato, alguma coisa que, de maneira geral, lógico, mas que os recrutadores estejam de olho atualmente, alguma coisa que vai além daquele currículo ali performático de universidade? Você tocou num ponto legal, que é a questão de algum tipo, um modelo de ação social que a pessoa participe. Isso faz uma diferença, que tem a ver com a questão das relações, né? Com as preocupações com pessoas, com o meio ambiente, assim por diante. Isso deve ser colocado no currículo claro. Mesmo? Porque às vezes eu acho que é um contrassenso, você faz, mas você vai colocar no currículo não, que você deve faz. ser colocado, deve ser colocado. E não tem por que você não falar que você faça uma ação boa, benéfica, né? Que é uma ação social. Isso deve ser, e é legal você ter comentado, porque uma das exigências do MEC, dentro das instituições de ensino, independente dela, qual seja, é justamente se ela promove, por meio dos alunos, ações sociais. E se não promove, a nota do curso em si, ele cai perante ao MEC na sua avaliação. Precisa ser inserido modelos de ações sociais, fazer com que os alunos desenvolvam esse modelo, esse olhar para com a sociedade. Então isso é um diferencial, isso é de suma importância. Esse pulo do gato depende da vaga. Olhando para o lado do recrutador, né? O recrutador ele tem um perfil já construído pelo próprio dono da vaga, da empresa, seja qual for, na qual ou esse recrutador trabalha diretamente ou é uma empresa terceira contratada para fazer esse processo seletivo. Então tem um perfil contratado, um perfil construído. Vai depender desse perfil. Pulo do gato
Eu acho que o principal olhar é o seguinte: eu, por exemplo, como candidato à vaga, se eu quero ser vendedor, se eu vou ser vendedor, o que precisa para ser um vendedor? Eu não preciso esperar que essa empresa me diga. Você consegue buscar por meio dos requisitos que todos os lugares colocam, né? Para você, necessita de vendedor interno, externo, por exemplo. O que precisa para ser um vendedor? Comunicativo, saber se comunicar bem, saber se estar com a vestimenta adequada, conforme a empresa, porque você representa a empresa. E tem todo esse contexto para vendas. Agora, se é uma pessoa que tem que ficar só no computador, fazendo lançamento ou relatórios e assim por diante, é uma pessoa mais com foco, concentrada, uma pessoa não tão, digamos, um pouco introvertida. Não que ela seja completamente fechada, mas é uma pessoa que fica focada, prefira isso. Então, é um olhar. Às vezes você se candidata a uma vaga que você... Imagina, eu nasci para vendas. Eu gosto de falar, eu gosto de estar com gente a todo momento. Daí eu vou concorrer a uma vaga para ficar no escritório o dia inteiro, 8 horas atrás do computador. Não é o seu perfil. E aí é pior ainda, né? Porque você vai com uma cabeça achando que tem chances para a vaga. E é reprovado no processo. E acha que tem azar ainda. Mas é um olhar interno, né? Você não tem o perfil para aquela vaga, isso está claro. Mas aqui a gente não quer buscar essa verdade nossa também. E não é uma coisa tão complicada para isso. Então, isso depende muito dos recrutadores e das vagas. Então, a gente também tem que ter um olhar interno. Tá ok. O TV Câmara Entrevista de hoje amplia o tema sobre o novo mercado de trabalho, suas exigências e o perfil de profissional requisitado hoje. Vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já.